Pessoal, essa é a nossa penúltima aula, tá? Nós vamos falar hoje sobre as normas da ABNT para citação e referência, né? Eu sei que vocês já viram isso lá no TCC1, mas a gente precisa dessa atualização, né? Então, eu vou tratar desse assunto com vocês, né? E aí, na próxima aula, a gente trata sobre a qualidade do trabalho, né? Sobre qualidade de trabalho científico e algumas dicas para a apresentação da monografia. E aí a gente encerra essa parte de conteúdo teórico, tá? Então vamos lá, eu vou botar para apresentar aqui. Vocês estão vendo o slide? Sim. Sim, professora. Sim, professora. Então, a partir de agora, eu não consigo ver vocês. Então, qualquer dúvida, vocês me chamam para eu poder escutar, né? E aí a gente tira as dúvidas que surgirem, tá? Então, nós vamos falar sobre as normas para citação e referência bibliográfica. Eu ainda não me acostumei com esse horário de dar aula de manhã, estou desde as 7h30 dando aula no TCC1, mas ainda fico com muito sono, então me desculpem aí. Por que que a gente precisa revisar sempre essas benditas normas da ABNT, né? Elas surgiram para padronizar os trabalhos, para que os trabalhos sigam regras, né, pré-estabelecidas e que fique formatado de uma maneira mais uniforme, para que, senão, né, nós somos um país muito criativo, cada um de vocês iria expressar essa criatividade nessa parte da formatação, né, do trabalho, e aí os trabalhos ficariam uns diferentes um do outro. Então, as normas surgem para essa padronização, né? Então, ela é importante para isso. Existem várias normas, né? Por exemplo, as de Vancouver, que é um conjunto de regras bastante usado no âmbito da ciência da saúde. E elas chamam de normas de Vancouver porque foi criada numa reunião na cidade de Vancouver, no Canadá, em 78, né? Existem as normas da ABNT, que são normas nacionais, a Vancouver é norma internacional. A ABNT é uma norma nacional, né, feita pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, e existem as diversas normas de formatação, citação e referência das revistas científicas, né, dos trabalhos científicos. Nós vamos usar as normas da ABNT e, em caso de monografia na forma de artigo científico, esses sim vão seguir as normas da revista a qual vai se publicar, né? Aí não segue as normas da ABNT, a não ser que a revista adote essa norma, né? As normas da ABNT, ela não tem, assim, uma única norma para tudo. Você tem várias normas, e aqui são as numerações dela, né, e os anos em que elas foram publicadas. Então, perceba que as normas elas não são atualizadas anualmente, né, elas são republicadas anualmente, mas tem normas que não mudam desde 2003, por exemplo, a parte de resumos, né, 2002, informação e documentação, apresentação de citação em documentos, enfim, você tem normas que não mudam muita coisa, né? As normas para referência, elas são digitadas em espaço simples, separada entre si por um tab, né? O espaço é simples entre elas. Elas são ordenadas alfabeticamente por sobrenome de autor ou título, o que vier primeiro. Então, algumas revistas, por exemplo, adotam a referência de acordo com a citação, pela ordem da citação. As normas da ABNT, não. Ela vai pela ordem alfabética. Então, aqui nós estamos mostrando mais ou menos como é que vai ficar na sua referência bibliográfica, né? As normas em ordem alfabética, espaço entre linhas simples, um tab separando uma da outra, ó, bem bonitinho, justificado, né? Bem organizado.
No título deve estar em negrito, né? Os dois pontos e os pontos final não estão. Né? Então, aqui como é que fica? Isso para livro, tá? Para revista, nós temos outra norma. Então, aqui mostrando, né, os autores, o título do livro, ó, Plantas Medicinais do Brasil, em negrito, os dois pontos e o subtítulo não. Aí vem os outros itens, né? Então, só para vocês ficarem atentos a isso. Em revista, aqui tem um exemplo, não é o título do trabalho que vai em negrito, é o nome da revista. Então, fiquem muito atentos a isso. Para livros, dissertações e teses, relatórios, o destaque vai para o título do livro. Para artigos publicados em revista, o destaque é para a revista e não para o título. Outra coisa importante é que a letra maiúscula é só usada na inicial e em nomes próprios, como aqui, Plantas Medicinais do Brasil. Brasil vai com letra maiúscula porque é nome próprio. Nativas e exótica cultivada. Aqui nós temos um exemplo errado, né? Então, efeito com letra maiúscula, beleza. Extrato aquoso não deveria vir em letra maiúscula. O nome específico, ok. Do autor, ok. Da família, ok. Sobre aquênios de alface, aí deveria ser... não deveria estar aparecendo em letra maiúscula, né? Então, cuidado com isso. Os dois pontos são empregados antes do subtítulo, antes da editora e depois do termo in. A vírgula é inserida após o sobrenome dos autores, então você entra com sobrenome, vírgula, o nome do autor. Né? Após a editora, entre o volume, o número, as páginas da revista e o título da revista. Ponto e vírgula seguido de espaço é usado para separar mais de um autor. Então, quando você separa os autores, não tem a letrinha E e nem aquele E comercial. Os autores são separados por ponto e vírgula. Aqui tem os exemplos, ó, onde se usa vírgula, separando o sobrenome do nome do autor, o ponto e vírgula separando os autores, né? Volta aqui. Dois pontos separando a cidade da editora, né? Aqui as vírgulas separando o título da revista, da cidade, do estado. Né? Então, tem alguns exemplos aí. Quando você trabalha com fascículo, utiliza-se a barra transversal, e os parentes são usados para indicar série, graus, em caso de monografia, tese e dissertações, e para títulos que caracterizam a função e responsabilidade. Por exemplo, você tem um livro em que os autores que aparecem na capa, um deles é o coordenador. Então, vai aparecer entre parênteses essa indicação, tá? A reticência indica supressão de título. Então, o que vai conter na sua referência, basicamente, né? Autor, o título do trabalho, no caso de livro, indicação de responsabilidade, a edição, imprenta, descrição, série e elementos complementares. Então, aqui mostrando a referência de um livro, né? Então, Durkheim Emily, então, observem que o sobrenome está em caixa alta, o nome está escrito normal, o título está em negrito, a indicação de alguma responsabilidade, nesse caso aqui veio na ficha catalográfica do livro a tradução de Maria Isabel Tarará, 17ª edição, São Paulo, editora nacional, ano 2002, 128 páginas, ainda veio que faz parte da biblioteca universitária, número 44, série 2, Ciências Sociais. Muitas vezes nós usamos artigos, né, científicos, e algumas revistas não adotam o primeiro nome, adotam só a inicial. Então, quando isso acontecer, né, Durkheim e não Emily, porque às vezes quando não aparece o primeiro nome. Então, vocês podem utilizar assim para padronizar, colocando as iniciais do nome, já que muitas revistas não adotam o nome dos seus autores, tá? Então, a primeira indicação é isso, é o autor, ele aparece o sobrenome em caixa alta, o último sobrenome, que é o que vai aparecer lá na citação.
esse último sobrenome que aparece é o que aparece na citação, então vocês colocam em caixa alta. Aqui está o exemplo, Ciacone, vírgula, o nome, prenome e primeiro sobrenome. De acordo com as normas da ABNT, você tem que escrever tudo isso. Mas a gente pode adotar também essa norma de só as primeiras letras, já que a gente utiliza muita revista que não aparece o nome e o primeiro sobrenome dos autores. Quando a obra apresentar até 3 autores, todos devem aparecer, tanto na citação como na referência. Mais de 3 autores, você pode utilizar o primeiro autor só, seguido de et al. E itálico, né, porque não é uma palavra da nossa língua. Quando houver responsabilidade pelo conjunto da obra, como no caso de coletânea de vários autores, a entrada deve ser feita pelo responsável intelectual, ou seja, o organizador, coordenador, editor, enfim. Esse livro é o que acontece, né? Rocha, CFD, Esteves, Saracano, que são os organizadores da obra. Se chama Pesquisa de Longa Duração na Restinga de Jurubatiba, Ecologia, História Natural e Conservação. São Carlos, editora Rima, 2004, tem 376 páginas. Então, aqui, como que vocês vão saber isso, né? Olhando a ficha catalográfica do livro. Lá está a maneira de você fazer a referência desse livro. Às vezes, vocês podem lidar com um trabalho... Só um pouquinho que aconteceu alguma coisa aqui. Acho que alguém está entrando. Não, nada. Às vezes, vocês podem ter acesso a uma obra em que não tem um autor, né? Sei lá, você vai no site do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, ele tem uma nota importante para você lá, mas não tem autor. A responsabilidade é da entidade. Então, no lugar do autor, você vai colocar INCA, Instituto Nacional do Câncer, o título do trabalho e as outras informações, né? Então, entra quem é a entidade responsável. Você vai, por exemplo, pegar um relatório da Secretaria Municipal de Saúde. Então, não tem um autor, é a Secretaria Municipal de Saúde que é responsável. Então, você vai entrar com este órgão no lugar do autor e depois o título do trabalho, tá? Aqui, né, no caso da entidade governamental, no primeiro aqui, nesse primeiro exemplo, é um trabalho do Ministério das Minas e Energia. Então, entrou Brasil, que é o país, Ministério de Minas e Energia. Depois entraria aqui o título, né? Aqui no caso da Prefeitura, São Leopoldo, Prefeitura Municipal, e aqui depois entraria o título. Então, em trabalhos assim, vocês podem colocar de autoria do órgão ou da entidade. Caso não tenha autor, se tiver, mesmo que seja do Ministério da Minas e Energia, se tiver um autor, ele entra primeiro, tá? O sobrenome do autor entra primeiro. Na biologia, nós não vamos encontrar isso, mas caso encontrasse, quando não tem um autor, você já entra com o título do trabalho. Evitem trabalhos assim, né? Tentem não utilizar trabalhos em que não tem autoria. Entra com trabalhos científicos com autores, por favor. Bom, o título ele tem que ser colocado da maneira com que ele aparece no documento. Vocês podem ter documentos com título e subtítulo. Nesse caso, o negrito vai para o título. Em caso de livros, dissertações e teses e relatórios. O título é sempre destacado, né? E o subtítulo não. E aí vem uma coisa importante. O título ele pode ser destacado em negrito, em itálico ou sublinhado. Você escolhe, mas a partir do momento que você escolhe, é esse que você vai usar em tudo. A exceção, obviamente, é artigo de revista científica em que o destaque vai para o nome da revista e não no título. Então, aqui só mostrando um exemplo, né? Um título em destaque, e o destaque utilizado aqui foi negrito. O próximo item, né, de uma referência é a edição. A edição vai aparecer conforme ela está na obra. Importante dizer que obras na primeira edição não aparece o edição, tá? Ela não aparece. A edição vai aparecer a partir da segunda, ok? Depois da edição, o item é o local.
O local ele está definido também na ficha catalográfica, né? E você vai colocar o local que está a editora, né? Então é São Paulo, aqui o local é separado da editora por 2 pontos. A editora, opa, a editora vem depois, né? Como está na obra, né? Então você não precisa escrever editora Atlas, você já vai com Atlas ou Guanabara, não precisa escrever a palavra editora, é a cidade, 2 pontos e o nome da editora. Quando houver duas, você vai indicar as duas com seus respectivos locais, e depois de mais de duas, né, a partir de 3, 4, você vai indicar só a primeira ou aquela que estiver em destaque. Então, aqui está São Paulo, 2 pontos, Brasiliense. Perceba que não está aí. Ele é um item importante, então vocês precisam estar atentos, ela precisa aparecer, né? Lembrando que nas normas da ABNT a data ela aparece no final. Nas normas de Vancouver você pode encontrar o título, abre parênteses e a data. Não é assim que a gente quer aqui. É o título e depois o título, o autor, o título do trabalho, a edição, se for a partir da segunda, o local, a editora e você pode encontrar a descrição de ano por trimestre, por período, né? Isso vai estar na obra que você vai estar utilizando, e você vai utilizar como aparece lá. A gente utiliza para descrição física um número de páginas ou folhas. Páginas geralmente é para livros e folhas é para dissertações, teses, relatórios, né? A gente usa folhas. Aqui o exemplo está em revista, né? Para volume, folha e página. Quando é um artigo, você folha vai ser para dissertações, teses, TCCs, monografias, né? Alguns exemplos de revisão bibliográfica aqui, e aí vale a pena a gente dar alguns destaques importantes. Geralmente no livro você vai citar o sobrenome do autor, o título em destaque, a edição quando é o número de páginas, tá? E se tiver ilustração, mapa, figura, você coloca aqui o destaque. Mas geralmente é isso. Algumas vezes você vai acessar o livro pela internet, ou qualquer obra, né? Então você vai fazer a mesma coisa, e aí você vai colocar disponível em, copiar o site, né, o endereço desse site, e colocar a data que você acessou. Então, acessei em 29 de maio de 2021, por exemplo. Né? É importante colocar a data de acesso, porque muitas coisas que estão na internet são retiradas depois de um tempo. Aí a pessoa vai procurar lá e não acha, e acha que você está mentindo. Não, na data deste acesso estava disponível. Depois disso, você não se responsabiliza mais. E um outro ponto importante é que vocês podem utilizar, por exemplo, livros em que você tem os organizadores na capa, mas que cada capítulo do livro tem um autor diferente. Hoje em dia é muito, muito comum vocês encontrarem essa situação. Como é que vocês fazem a citação? Bom, eu usei um capítulo 4, por exemplo. Então, eu vou lá no capítulo 4 e vejo quem são os autores. Vila, FC, Cardoso, MRA. Então, esses são os autores. Qual é o título do capítulo? A questão das fronteiras do Estado limites. Beleza, percebam que não está em destaque. Por quê? Porque este capítulo é de 2 autores, né? E ele está dentro de um livro que tem a organização de outras pessoas, né? Então, você vai colocar 2 pontos, o nome dos responsáveis pelo livro, que seja autor ou
este tipo de citação da citação anterior. Só um minuto. Chamou aqui, mas não tem nada aparecendo. Oi, Jéssica. Professor, esse in, no caso, ele precisa colocar em itálico ou deixa assim mesmo? Jéssica, eu não escuto mais. Oi, professora, esse in, ele fica em itálico ou assim mesmo, Não, normal? pode deixar assim, normal. Ah, Tá? sim, beleza, Pode deixar obrigada. normal. Para revistas e jornais, né, artigos, a formatação é um pouquinho diferente, né? Então, vocês têm autores, título da obra, perceba que o título da obra não está em negrito. Aí sim, em negrito, o nome da revista, Ciências da Informação, Brasília, volume 32, número 3, página 54 a 61, setembro, dezembro de 2020. Citada, vai ser referenciada desta forma. A não ser que você pegue a revista diretamente do site da revista. Não é em plataforma, não é na plataforma da Cielo, nem plataforma periódicos CAPES, é do site da revista. Aí você pode colocar disponível olha só, o site, olha a diferença, né? Então, né? Então, apenas para o site. Se você pegou no site da revista, nas plataformas Cielo, na plataforma do Google Scholar ou Google Acadêmico, ou na plataforma do periódico CAPES, vocês não citam a página da web, tá? Outra coisa importante é que, às vezes, você pode encontrar do volume, número e página pela regra de Vancouver. Então, vai estar lá 32, abre parênteses, 3, e 54, 61, tudo junto. Não, você vai ter que colocar é o número e os outros são as páginas. Então, muito cuidado, não copie e cola lá, igual o que está nas regras de Vancouver, para cá, tá? Mesmo porque nas regras de Vancouver o ano vem depois dos autores, e não é isso que a gente quer. Beleza? Então, muito cuidado. Dissertações e teses, autor, título em negrito, subtítulo não, aí que aparece logo em seguida o número de folhas. Veja que não é página, são folhas. Vai aparecer a informação do que se trata, se é tese, então aqui vem tese. Se for dissertação, aqui é dissertação. Se for monografia, aqui é monografia. Se for tese, é doutorado em tal coisa. Se for dissertação, mestrado em ciências sociais. Se for monografia, aqui está. Aí o nome de onde foi feito, né? Se for da Unemate, Universidade do Estado de Mato Grosso, aqui é a Fundação Escola de Sociologia e Política da USP, ou de São Paulo, a cidade e o ano, né? Então é importante essas informações, tá? Então aqui vale para teses. Quando for evento, né? Então autor, o título, qual é o evento, né, Simpósio Brasileiro de Informática da Educação, o número, o ano, a página inicial e a página final. A mesma coisa se tiver em anais do evento tal, a cidade, a universidade responsável, ou quem seja que publicou esses anais, o ano 2002 e a página inicial e final, tá? Não pode faltar. Sobre algo que está num banco, você vai colocar o banco e o site que está disponível. Pessoal, existem muitas informações nas normas da ABNT, né? Então, não tem como vocês decorarem,
cada situação ela vai ter nos faz. O pessoal da biblioteca de lá são bem cuidadosos com relação a isso e anualmente eles lançam um manual da ABNT, né, com as atualizações dessas informações que eu estou passando para vocês e eu importante fazer essa consulta. Vocês não devem fazer a referência de memória. Falar, eu acho que é assim. Não, eu acho não. Olha certinho como é e faça de maneira correta. Né? Tá certo que eu vou fazer uma correção, mas para que vocês não tenham que fazer o serviço duas vezes, escrever a referência de um jeito e depois ter que voltar nela para corrigir, já olhem, só façam as referências olhando as normas, tá? Dá menos trabalho, pode parecer mais trabalhoso, mas dá menos trabalho do que você fazer tudo e depois eu corrigir e falar, não, essa está errada, e você tem que refazer tudo isso e buscar essas normas, né? Ah, professora, mas eu encontrei uma informação legal no WhatsApp que me mandaram. Eu posso colocar tia minha recebido no grupo do WhatsApp 2020? Jamais. Né? Informação de WhatsApp ela não é informação científica. Aliás, estamos numa péssima situação com relação a coisas importantes como controle de pandemia por conta das fake news distribuídas nos WhatsApps. Eu falei primeiro de referência, né? Mas toda referência ela é fruto da citação que aparece no seu trabalho. Na referência bibliográfica só estarão os documentos que você citou na sua monografia. Então, é importante, a citação é um elemento imprescindível do seu trabalho, é a menção de informações que foram extraídas de outras fontes. Ela é importante porque ela dá credibilidade ao trabalho científico. Então, essa referência, né, essas informações que você traz como citação no do seu trabalho. E essas citações podem aparecerem de forma direta, indireta, ou citação da citação, o famoso APUD, no seu trabalho, ou pode aparecer ainda em notas de rodapé em raríssimas exceções, tá? Só em muita exceção. Então, a citação direta é aquela cópia que você faz, você copiou até três linhas, né, se você optar por isso, até 3 linhas, ele vai estar entre aspas, né, e aqui eu mostro 2 exemplos. Quando você coloca o autor dentro do texto, então, por exemplo, de acordo com né, percebam que está escrito normal, sem caixa alta, abre parênteses, o ano da publicação, vírgula, o número de página. É obrigatório você colocar o número de página numa citação direta. E aí é copiado exatamente o que o autor colocou. Abre aspas, então, para ajudar o pesquisador, tarará. Aqui embaixo um outro exemplo, quando o autor está citado ao final da informação. Então, a informação está aqui, entre aspas, aí, ponto. Abre o parênteses, Almeida, 2005, página 32, porque é uma citação direta, eu sou obrigada a fazer isso, fecha parênteses e ponto de novo, tá? Então, o autor fica entre pontos, ok? Não pode esquecer isso, por favor. Quando ele aparecer, quando a sua cópia, né, a sua citação direta, for mais de 3 linhas, você vai colocar um destaque recuado, né? E aí você copia a informação, abre parênteses, coloca os autores, ano e a página, que é um item obrigatório. Ou segundo fulano de tal, né? Como está aqui, ó, para Borba, 2007, página 43, a pegada ecológica tem a seguinte definição.
por fonte menor, e a informação aparece aí. A citação direta, né, que é cópia fiel do autor, vocês devem usá-la quando for imprescindível, nesse caso aqui, porque era um conceito, ela queria trazer o conceito de pegada ecológica, né? Então, ela trouxe como citação direta. Agora, dê preferência às citações indiretas, aquela que você lê, assimila a informação e escreve da maneira correta, da sua maneira, mantendo a ideia do conceito, né, ou da informação. Você não altera a informação, mas você escreve da sua maneira. Por que vocês devem dar preferência para a citação indireta? Porque escrevendo da sua maneira, você vai dar mais coerência no texto. A mudança de um parágrafo para outro fica mais coerente, porque está tudo escrito da mesma maneira. E se você for copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando, o seu texto não vai ter uma coesão, não vai ter uma leitura agradável, porque todo parágrafo você muda a sua forma de escrever, né? Então, ok? Então, a citação indireta é aquela informação que é redigida, que você vai redigir com base na ideia de outro autor. Mas sempre você vai ter que indicar de quem é, da onde você tirou essa informação. Né? Então, aqui um exemplo de citação indireta, né? A pessoa aqui do trabalho escreveu as informações ditas por Araújo e Gold em 1981, a pessoa manteve aqui as informações que estavam no trabalho, mas escreveu de uma maneira dela. Aqui também, né? Outra forma com a citação em o autor no parágrafo, né? Mesma coisa. Nesse aspecto, 2001, Maia destaca que escreve informação. Percebam que uma juntar várias informações de autores, porque você está escrevendo da sua maneira. Então, você leu em um autor uma coisa, leu em outro autor a coisa bastante parecida, né, que até se complementam, e aí você pode juntar essas informações. Né? Aqui é uma citação indireta com vários autores, tentando explicar a origem da alta biodiversidade encontrada na Amazônia, que justificam essa alta biodiversidade. Aí ele foi citando cada hipótese dessa. Rio com barreiras, que foi falada por Wallace em 1849, foi falada por Caparella em 1988, por Ares e Cluttenbrock em 1992, por Rafferty, enfim, foi colocando todo mundo que falou sobre rios com barreira que ele já tinha lido, né? Outra hipótese, a teoria dos refúgios, e aí ele foi colocando todos os autores, publicação mais recente sobre o assunto, centro de origens, aí ele citou, gradientes ecológicos, vicariância geotectônica, lago amazônico e dinâmica de rios. Então, ele foi colocando todas as teorias disponíveis sobre a biodiversidade da Amazônia e seus autores, as obras que citavam essas hipóteses. A leitura que ele fez está aqui, colocada como referência nessa citação indireta. Né? O et al. Em itálico, porque não é uma palavra da língua portuguesa. Aqui, outra citação de vários autores, mas bem menos do que a anterior, né? Então, aqui, ó, ouçam o Scal, de 1999, e ouçam 2002, realizaram estudos com a mandioca no norte e centro-oeste do Brasil, encontrando uma estrutura filogeográfica que pode ser explicada pelas autores falando a mesma coisa, que se complementa e utilizou
empresa é considerada insalubre, traz... Só um minuto que deu um... Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? É que dá um som e aí eu acho que é vocês que querem alguma coisa. Então, aqui, quando você for fazer a nota de rodapé, você vai colocar a informação e o númerozinho. Lá embaixo, no rodapé, você vai estar lá a informação referente a esse número. Dados reais da pesquisa cuja identidade ficou, a pedido, preservada. Então, aqui precisava da nota de rodapé, porque eu não tinha como fazer essa citação, porque ela não foi publicada, foi uma entrevista, foi uma pesquisa. A informação não quer que seja identificada. E aqui, no segundo caso, o acesso remoto estará disponível até o final do mês de maio. Foi uma informação verbal, não estava escrita em nenhum trabalho, em nenhum relatório, nada. Então, eu coloco como nota de rodapé, porque eu não... em abril de 2004. Então, não tem como publicar isso, porque foi uma informação de conversa, uma informação verbal. Então, nesses casos, justifica-se nota de rodapé. Agora, se você está com uma obra já publicada, né, aí você faz a citação normal. Né? Mesmo que a obra estiver no prelo, aí você faz citação normal. Aí vem o famoso APUD, né, aquela citação da citação. Né? APUD significa citado por. A gente deve evitar isso, né? A gente deve evitar a citação da citação. Pude, caso não tenha como eu encontrar de fato a obra original, já procurei, revirei, é muito antiga, a gente não acha. A gente deve evitar porque as publicações não aceitam, as publicações de artigos científicos, elas não aceitam o APUD. Ou você tem a informação da revista, ou você coloca outra coisa. Né? Então, como é que isso ocorre? Então, eu estou lendo aqui esse trabalho, né, chamado Aberrações Cromáticas em Aves, da coleção ornitológica do Museu Argentino da cidade, Museu Argentino de Ciências Naturais, Bernardino Rivadavia. Na norma de Vancouver, 13, abre parênteses, 2021, 221, 228. Você não vai poder colocar na sua referência as revistas com essas informações, você não pode colocar dessa forma. Bom, então vamos voltar aqui na citação da citação. Então, esse é um artigo que tem como autor o Urcola, né? E aí eu estou lendo esse artigo, está bastante interessante. Oxidação, onde mediante a ação da enzima tirosinase, o aminoácido tirosina é convertido em outros compostos. O maior grau de oxidação resulta numa coloração mais escura, Ehring, 1993. Então, eu me interessei nessa informação e fui caçar esse Ehring, 1993, e não achei, não consegui achar esse artigo disponível. Então, eu vou fazer uma citação, optei aqui por fazer uma citação indireta. Então, a formação da melanina ocorre pelo processo de oxidação da tirosina, que é convertida em melanina. Quanto maior grau de Quem falou isso foi Ehring, em 1993. Aí eu vou colocar o APUD, aqui vai estar em itálico, tá? O APUD, que é onde é que eu encontrei essa informação em Urcola 2011. Então, primeiro você entra com o autor, depois com a revista do Museu Argentino de Ciências Naturais, volume 13, número 2, página 221 a 228, 2011. Tá? Oi, alguém? A internet que está caindo toda hora, professora, desculpa. Sem problema, sem problema. Bom, então,
das fontes de imagens e tabelas que vocês copiam de um outro trabalho, né? Então, aqui está mostrando uma figura, a figura tem um título, na figura 1, o título da figura, né? A imagem que você quer, e aí a fonte, que é de onde você tirou ela. A fonte está em caixa menor, tamanho 11, né? Do que as outras informações, e aí na referência você vai trazer o Donner 2011 ou 2012 na sua referência, né? Então aí Donner, Juliana, tarará, aí o lugar que você achou, né? Disponível em, beleza. Prestem atenção que as fontes de nomenclatura da fonte. Quando o material da imagem, da tabela, da figura é seu, vai estar aparecendo lá, elaborado pelo autor, que é você. Então, você fonte, 2 pontos, elaborado pelo autor. Você não vai colocar nem o ano, nem nada, é sua, você fez para aquele trabalho. Então, toda a tabela que você apresentar na sua monografia, que é sua, tem que estar lá, fonte, elaborado pelo autor. Isso vale para gráfico, para fotografia, enfim. Caso você faça uma fonte, ou uma tabela, ou monte uma figura com base em outros, que você tirou o ano, a página, e esse aqui, essa referência vai aparecer na sua referência bibliográfica. Se você fizer uma tabela ou uma figura adaptado de alguém, você não vai colocar seu nome mais, você vai colocar adaptado de o sobrenome, o ano, a página, e isso vai aparecer na sua referência bibliográfica. E se você pegar uma figura, uma imagem, uma tabela de alguém, aí você vai colocar o autor, o ano, a página, né? E aí, lá na sua referência está isso. O alinhamento do título e das fontes, você vai padronizar isso em todos os demais, tá? Aí mostrando uma tabela que foi tirada de Brasil 2010, então tá descrito aqui, isso vai estar na referência. Pessoal, esses são os destaques que eu gostaria de mostrar para você sobre normas da ABNT. Siga. Então, a citação e as referências de acordo com as normas da ABNT, ela é trabalhosa, né? Ela é trabalhosa. Então, vocês precisam consultar, tá? É preciso que vocês façam a consulta disso. Não tem como a gente gravar de cabeça, né? Claro que à medida que vocês forem fazendo, vocês vão ficando mais craque nisso, mas consulte, tem o manual, tem os slides dessa aula, então vão consultando, e em caso de dúvida, só nos procurar que a gente resolve isso juntas, tá? Então é isso. Alguém tem dúvida? Professora, e se eu tirar uma imagem de um outro trabalho meu mesmo? Você vai citar referência. Você só cita elaborado pela autora se é elaborado para aquele trabalho. Se não, você vai adotar as mesmas regras como se fosse uma imagem tirada de qualquer outro autor. Ok, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, crianças? Oi, Thaisa. Bom dia, professora. Bom dia. Eu fico com dúvida na questão do et al. Ele é válido para quê? Para quando tem mais de 2 autores ou quando está mencionado o et al. no artigo, já que a gente busca? A minha conexão está instável. Você pode repetir a pergunta, por favor?
eu fico em dúvida em quando usar o et al. Tá. Ele já vem do artigo que a gente busca ou é quando tem mais de 12 autores? Não, você só vai usar o et al. Quando tiver mais que 3. Travou aqui. Não tô ouvindo. Voltei, eu caí, mas voltei. Vamos de novo. O et al. Você só vai utilizar acima de 3 autores. Se for só 3 autores, você vai usar todos os nomes. Por exemplo, um trabalho da Eleodora, da Jéssica e da Clarice. Então, vai estar lá, Batista, Destácio e Silva, e o ano. Na sua referência vai estar lá, Batista, Eleodora Maria de Mello, Destácio, Jéssica Chaves e Silva, Clarice, né? Então, vai estar todo mundo, e o título do trabalho e as outras informações. Agora, se for um trabalho da Eleodora, da Jéssica, da Clarice e da Bruna, autor vai ter o sobrenome dele, supondo que o primeiro autor foi a Bruna, né? Vamos por ordem alfabética aí. Então, a primeira autora foi a Bruna. Então, vai estar Cortelete, et al., né? E o ano. E lá na referência você pode colocar Cortelete et al. E o título, ou você pode colocar todos os autores, tanto faz. Você vai adotar. Jéssica. Professora, tem uma dúvida em relação às páginas dos livros. Jéssica, eu não estou conseguindo te escutar. Oi, tá me ouvindo agora? Tá ruim o som, mas fala alto que eu tento escutar. Eu tenho uma dúvida. Não, o som tá muito ruim. Tem como você escrever no chat? Porque não dá para escutar. Se você conseguir mandar no chat, a gente aguarda e esperando aqui. Tá, numeração da página. A numeração da página da monografia em si ou o número da página da sua citação? Se for, elas podem ter algum padrão no local onde ficar. Da monografia, da monografia tem sim. Ela está na parte superior à direita, né? Então, lá que vai aparecer a numeração, na parte superior à direita. A capa é só uma proteção. A segunda, né, vai contar e vai aparecer a partir da introdução. Né? Então, sua introdução deve ser página 18, 19, enfim. Mas em cima, à direita. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, se não tiver dúvida, e minha conexão toda hora está caindo, né? Então, na próxima aula é a última, que vai ter a qualidade do artigo científico e as dicas para apresentação oral de monografia, né? E aí a gente encerra essa parte
do conteúdo teórico, ficando tempo para vocês escreverem a monografia e se organizando para a defesa. Obviamente, eu vou estar acompanhando vocês em qualquer dúvida, em qualquer problema, aí vocês entrem em contato. Pessoas. Então, por hoje é isso, né? Desejo a vocês um bom final de semana, né? Se cuidem e até a próxima. Bom dia, até logo, até a próxima. Até mais. Bom dia, professora. Bom descanso para a senhora também, que está cansadíssima. Para vocês também, crianças, se cuidem, tá? Até a próxima. Bom dia.